Deu medo agora, hein? Que mais Então, outro vídeo no seu canal que deu polêmica ou que fez sucesso lá que você acha? Nenhum. Não, sucesso... Esses assuntos legais, Aquele assim, sucesso nenhum. Mas, mas que a galera, esse. que a galera comenta, assim, que... Não, que deu view. Que deu view. Primeiro da Botkiss, que foi também uma história que eu acabei me aprofundando Você levantou... muito. Eu trouxe na época o livro, foi o primeiro caso, um dos primeiros casos. Segundo caso também faz um contei. tempinho, né? Botkiss, uns 5, Todo 6 anos. livro. Mas eu não tinha o canal ainda. Então eu falei quando saiu o livro da Daniela Arbix. Tá. Que ela fez da... Não, eu posso falar porque não era propaganda, né? Então... Tá. Eu li o livro e aí eu decidi contar. Foi o primeiro vídeo longo que eu fiz na vida. Desse dia em diante, eu nunca mais pude retornar para aquele lugar seguro onde eu fazia vídeos de 20 minutos, entende? Porque o vídeo deu 1 hora. E eu fiz o vídeo. É um vídeo que eu amo muito, assim, porque foi um vídeo que eu fiz com muito coração. Eu lembro que aquele vídeo eu não coloquei nenhuma foto para não desrespeitar as pessoas. Foi um vídeo... Por isso que eu falo, tudo que é nacional dá um sentimento, sei lá... meu patriótico dentro da gente. Uma coisa tão idiota, mas é a vida. E aí eu fiz e continuei acompanhando o caso, porque naquela época ele já tinha algumas pessoas apontadas para julgamento e tal, mas não tinha saído. E aí depois entrou, em 2019, marcaram para março de 2020 o julgamento. Só que aí veio a pandemia. Aí foi agora, pouco tempo atrás. E o que deu? Eles foram, o dono da boate, o músico... né, que acabou soltando ali o fogo de artifício. Sinalizador, né? Sinalizador, né, o objeto que causou, né, o incêndio. Que idiota também, né? É aquilo também, né? Eu tô aqui. É uma sequência de erros. Mas é aquilo. Eu discordei em algumas partes, assim, até na hora você levado pelo momento, porque eu assisti mesmo, de verdade. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Você teve que me falar, assim, não dá, você vai ter um troço. O incêndio foi em 2013. Nossa, faz tempo. O livro 2013. Saiu em 2018 para 2019. E aí eu peguei e li o livro e comecei a ver, a acompanhar, né? Ver quando seria esse julgamento, quem eram as pessoas que estavam presas e tal. E aí você vê um Mauricinho, que era o dono da boate. Na verdade, o que ele era? Ele era um cara que era totalmente deslumbrado com a vida, com aquele mundo. Era como se fosse assim, você vive aqui, cara, eu sou demais, eu sou isso, aquilo. Só que isso aqui é o seu trabalho. Tipo, o dia que isso aqui não existe mais, eu tô dizendo em questão assim, você tem a sua vida de uma forma diferente que seja, mas pra ele, tudo que ele tinha estava ali. Entendi. Então, eu acho que pelo amor que ele demonstrava pela boate, tudo que ele dizia, eu acho que ele tinha que ter cuidado melhor. Porque se tudo que ele pôs ali, você ter certas condutas como ele teve, foi bem complicado. O problema é que ele também deu aquele jeitinho brasileiro em muitas autoridades também da cidade. Ele pagou pro bombeiro. Isso tem no livro. Não era para ter a liberação que teve. Não era. Tá vendo? E aí, o que o músico também tem a ver com isso? Que acendeu o negócio. Então, eu lembro que na hora, quando você tá lá levado... Por isso que eu gosto desse julgamento. Porque você, naquele momento, parece que você tá tendo um filme da vida real. Só que você esquece um pouco que, no fundo, são só narrativas de advogado. Claro, um tá contando, pesando para um lado. É muita grana, você não tem noção. Eu vi um caso que era 850 mil reais para pagar para um advogado um mês. Aí você pensa, esses casos... O Lene não ganha isso em 3 meses. Caramba, não em 4, sim. 4, né? 4, sim. Também é o podcast mais rico da podosfera. Exatamente, fiquei até preocupado agora. Você já conferiu? Vou conferir. Você tem alguma ação fora do Brasil? Você tá fazendo ações fora do Brasil? Meu Deus, eu fiquei preocupado agora. É ele que cuida da sua conta bancária. Não, é os royalties. Os royalties, exato. Os royalties. Aí... E eu fui acompanhando aquilo e aí eu fui percebendo. Dentro do livro você pega sempre mais informações. E o problema é quando você vem com essas informações. Porque quantas pessoas leem nesse país? Não. Então, no caso da Botkiss, eu acabei dizendo que também era um pouco de burrice. E era um pouco de culpa também do cara que acendeu o negócio. Porque você, assim, cara, você tá num lugar fechado, sabe? Tem uma galera, teto baixo. Você tem mais ou menos uma noção. Eu tô aqui, eu sei que eu sou pequena, mas se eu tô pulando... Se a gente acender alguma coisa, vai pegar fogo nesse negócio. Então, mas se eu tô aqui, aí eu vou acender, né? Acendi aqui alguma coisa. Mesmo que... tem uma distância entre o meu braço e o teto. Mas e se eu pular?
E era aquela música alto em cima, alto em cima. Então você pulava, Nossa. né? Que era aquela música, acho que do Naldo. E ele, nessa de alto em cima, ele foi e acendeu. E, inclusive, o irmão dele era da banda também. Morreu nesse incêndio. Ele não conseguiu sair. Tiveram membros da banda que morreram. E ele acabou acertando o teto. Quando ele acerta o teto, começa um princípio de incêndio. Só que em nenhum momento o vocalista pegou o microfone. Ele pegou o microfone para falar pra galera sair da banda. Mas ele não falou pras pessoas. Não? Saiam, porque tá pegando fogo. Ele não falou? Ele não falou. Em nenhum momento ele falou. E por quê? Porque, No depoimento ele falou o quê? na verdade, ele não falou porque ele tá morto. O vocalista? É que tem filmagens de vítimas, Caramba. tá? A cena que eles encontraram, que tem descrita muito bem no livro, quando eles abriram a Boate Kiss, foi banheiros, que eles ali tinha uma saída, basicamente, e a lateral banheiro. Então, quando eles viram a fumaça, não conseguiram respirar, o calor foi assim, ou você rastejava ou você derretia. Aconteceu isso também numa boate em Rhode Island. É. Pessoal rastejando. Rastejando num show de rock. Aí, tudo bem. Eles foram rastejando, só que eles foram se aglomerando e tava tudo escuro, porque teve uma hora que a luz caiu. Putz. E não tinha como saber onde era a saída. Eles Não ficaram tinha no escuro, sinalizado. não tinha sinalização. E o que eles fizeram? Eles fizeram um trajeto e dava no banheiro. Putz. E o banheiro não tinha saída. E aí, uma vez que você entrava, você não conseguia voltar para trás. Caramba. Quando eles Que abriram, desespero, meu Deus. tinha uma pilha de gente. No banheiro. Era assim, entupido. E todos estavam mortos. Tudo ali. Jovens de 18 a 24 anos. Uma cidade universitária, Santa Maria. Nossa. Então, assim, são coisas assim que você quer saber o final daquilo. Mas não teve Como um pode? papo também que os caras não queriam deixar sair porque a Não pessoa não queriam tinha por causa da pago comanda. por causa da comanda? Só que aí o cara que tomava conta da comanda tá morto. Exato. Você entendeu? É. Quer dizer, é muito fácil você falar, mas quem tomava conta era fulano. E ele tá morto. É, tá morto. Então, assim, como que ele vai se defender? Na minha opinião, esse cara foi um grande pilantra. O dono dessa boate, o Kiko. Porque, assim, na boate de É um conjunto Rhode de erro- Island, sim, o que aconteceu? Ele fugiu como um rato. Quem? O dono da Ele- boate, o Kiko. Aqui ou lá você tá falando? Aqui no Brasil, o Tá. cara... Ele tava nesse dia lá dentro? Ele tava. Ah, é? A mulher dele tava. O irmão dele eles se tava. salvaram? Eles se salvaram. Olha que coisa. Mas é sempre uma ironia do destino. Né? Não, eles não foram. Claro que foram. A questão é que ele estava preocupado. Ele achou que era uma coisa fácil de se apagar, um incêndio fácil de se apagar. E que ele iria tirar as pessoas que estavam lá. A mulher dele estava grávida. Putz. Ele tirou a mulher dele de lá, tirou o primo, tirou o irmão, tirou uma galera lá. E ele estava pro lado de fora. E aí ficaram, mas você não tentou entrar? Por quê? Metade dos jovens que morreram foi porque eles tentaram voltar e tirar os amigos que estavam lá Exato. dentro. Só que eles não sabiam que a fumaça que estava saindo de lá Era era tóxica. mais mortal do que o calor que estava saindo de lá. Então as pessoas saíam bem. Assim, aparentemente. bem. Daqui a pouco, foi uma coisa que assim, deixou todo mundo, até o pessoal que estava fazendo salvamento, sem Não tava entender. entendendo. Eles estavam bem, eles diziam, cara, você tá bem, então senta aqui, que muita gente machucada, vou ver o próximo. Quando eles olharam, a pessoa tava morta. Meu Deus. Porque por dentro, a coisa tava tudo queimado. Então, são coisas assim que são pesadas e que não se aprende. Aconteceu a mesma coisa no Gran Circo. Aí você vê de novo acontecer na Boate Kiss. Aí esse cara vai lá, tem toda lá, tá lá o papel dizendo que tem o bombeiro, assinou, todo mundo assinou. As localizações dos extintores de incêndio. Quando Marcelo, acho que é Marcelo o nome do rapaz que acabou respondendo pela banda, né? Acabou pegando uma pena aí porque acendeu o negócio. Acende, o teto pega fogo, faz um filete de fogo. Eles começam a querer ir embora. Eles quem? O pessoal da banda. E aí, uma galera vê que tá pegando fogo, aí começa, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Só que aí eles disseram que tinha sido desligado o microfone e por isso ele não avisou. Só que não é verdade, porque um microfone desligado não dá microfonia. Claro. E dava microfonia. Então ele não avisou porque não avisou. Então, depois, no fim desse julgamento, o que ficou mesmo, assim, o que ficou bem aparente mesmo, é que o Kiko, ele deixou de fazer uma coisa que seria, assim, muito incrível. E que ele não fez. E que não custa nada. Era pedir desculpas.
Ele não pediu desculpa Ele em nunca nenhum pediu momento? desculpas em nenhum momento. Ah, você tá brincando. E ele disse que não voltou pra pedir desculpas porque ele seria linchado. Aí tem a história da boate de Rhode Island. Aconteceu a mesma coisa. Incêndio. Só que o incêndio, as mortes, foi até pior. Ah, sim, é? porque era uma quantidade de gente maior. Só que os caras, os donos eram irmãos. Os donos não moravam no lugar, não estavam no local, eram empresários que estavam fazendo aquela festa, mas tinham outros negócios. Foram a julgamento. Quem sobreviveu, depois que eles foram julgados, eles tinham pedido desculpa, eles fizeram uma carta aberta pedindo perdão para cada pessoa. Pediram perdão no dia do julgamento, começaram e disseram que, de fato, qualquer pena que eles pegassem não apagaria o que aconteceu, que a vida deles estava marcada para sempre. Claro. Aquilo parece até clichê se você parar para pensar. Mas, de repente, se você tivesse perdido metade do seu rosto, ouvir desculpas É o mínimo, já é né? o mínimo. É o mínimo. E por causa disso ele foi sentenciado, mas as próprias pessoas que foram vítimas chegaram e fizeram uma carta, como se fosse assim um abaixo-assinado, uma carta para que deixassem eles livres. É mesmo? Porque eles pediram pelo menos desculpas, olharam para todos que estavam lá no dia do julgamento, viraram e pediram desculpas independente do resultado. Indenizaram financeiramente as pessoas. Que é importante também. E que também não foi nada exagerado, foi uma coisa que você percebia que era valor de tratamento médico e pediu perdão. E para eles aquilo já bastou. Pois esse cara preferiu gastar uma grana fazendo... Tem um documentário dele, Ah, é? o Kiko da Kiss, no YouTube, que ele fez com o advogado dele. Para limpar a barra Aí dele. ele gastou uma grana de gasolina até Santa Maria, porque ele se mandou. Acho que ele foi para Santa Catarina. Aí ele vai e volta lá para Santa Maria. E conversando, porque eu não sou mais, né, o Kiko. Eu sou o Kiko da Kiss, né? Eu sou o Kiko que matou um monte de gente. Ele podia ter pegado aquele dinheiro, feito um documentário pedindo perdão para essas pessoas. Ele preferiu se Então, assim, auto-vitimizar. Era choro e vitimização o tempo todo, só que ele tá inteiro. Era pra ele estar pior, era pra ele estar queimado também e destruído? Não. Mas acontece que você não viu em nenhum momento, em nenhum período, desde da data que o nosso querido Lene falou aí que aconteceu o negócio, o cara nunca veio a público e falou desculpa. Porque se você pedir desculpa, você tem que admitir que você errou. É. Então, não, eu não errei. Então, esse é o problema. E aí, quando você toma essa pela cara, ele achou ainda que o advogado dele é um advogado muito bom, irritante, mas bom. E ele foi sentenciado, Porque ele né? pega e fala assim, como assim? O bombeiro aprovou, a prefeitura... Pois tudo... foi justamente assim. E assim, esse advogado dele é um advogado realmente muito bom. Já vi muitos julgamentos assim pra ele. Ele dá nó em pingo d'água. Então, o que ele fez? Quando ele viu que ia rolar mesmo a condenação, e assim, foi um julgamento que não foi só transmitido no Brasil na íntegra, foi transmitido lá fora. Ah, é? Porque esse é um caso que tomou proporção internacional. Então, quando eles chegaram a fazer isso, ler e tal, né, dar a dosimetria da pena, o advogado já tinha pedido um habeas corpus preventivo, então ele saiu de lá livre, porque era para todos saírem presos. Aí ele pediu pro cliente dele, porque tinham mais pessoas ali, tinha um rapaz que acendeu, né, tinha outro rapaz ali pagando também, então o que o juiz fez? O juiz chegou e falou, então eu vou estender esse habeas corpus para todos. Porque eu não vou deixar só para ele, que teria... Ele foi, inclusive, o maior responsável que teve a pena maior, mas foi quem acabou saindo, ia sair direto para casa. Só que durou em torno de 4 dias. O habeas corpus. E aí, quando chegou aí foi pro Supremo, e aí eles mandaram, acho que foi o Fux, que mandou todo mundo pra cadeia. Aí eu não sei... Agora, assim, onde isso fica, né? Entendi. Se ainda estão presos ou não. Provavelmente vão ficar mais um tempinho, mas depois solta.